Fala pessoal, tudo beleza? Vamos começar aqui o nosso primeiro hands-on sobre AWS. A nossa ideia principal aqui é criar um microserviço em Lambda, onde a gente vai ter um gatilho de um SQS e vamos gerar os nossos logs no CloudWatch. Vamos criar isso utilizando o Visual Studio 2019 e utilizando a AWS Extension Tools. Eu montei uma breve apresentação aqui para vocês, para explicar um pouco do que é cada item desses, antes que a gente comece realmente a colocar a mão na massa. É bem rápido. Então vamos lá. Um pouco sobre o conceito do SQS da AWS, que é o Simple Queue Services. Então, para que a gente. Ele é basicamente um serviço de mensageria, onde a gente tem o quê? Aplicações precisam se comunicar com outras aplicações. Então a gente precisa fazer essa integração entre sistemas, tá? Então, o SQS permite integrar e desacoplar sistema de software e componentes distribuídos. Sistemas distribuídos podem se comunicar por meio de troca de mensagens, que são eventos, sendo essas mensagens gerenciadas por um message broker, que é um servidor de módulo de mensagem, tá bom? A gente tem um tamanho máximo de mensagem que pode ser transmitida por SQS, que é de 256 KB. Um pouco sobre o Lambda. O que é o Lambda? É um serviço serverless, ou seja, que permite executar código sem que haja a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. Então a gente não precisa se preocupar em montar esse servidor, em preparar essa máquina para que a gente possa executar o nosso código, né? O conceito dele é pague somente pelo que for usado. Você é cobrado pelo número de solicitações de suas funções e pela duração de execução. E ele permite funções com execuções de no máximo 15 minutos, tá bom? Um pouquinho sobre o CloudWatch. O que é o CloudWatch? É um serviço de monitoramento e observação na nuvem. Então, nele você tem a visibilidade completa dos recursos e aplicações. Eu trouxe uma imagem aí da própria AWS que explica um pouco sobre o fluxo do CloudWatch, tá? Então, a gente tem um pouco ali a parte que ele está monitorando toda a nossa cloud, coleta as informações, a gente pode criar dashboards para monitorar. Podemos também automatizar algumas tarefas baseadas nos logs, né, que ele gera para a gente. E aí também a gente pode fazer algumas análises e métricas em cima desses logs, tá? Montei aqui também um pouco aqui do que será o nosso fluxo, que a gente vai construir agora nesse hands-on. Então, a gente tem o conceito aí de mensageria. O nosso SQS, ele é o Message Broker, tá bom? Tá aqui centralizado aqui no meio. Para que a gente possa trabalhar com Message Broker, a gente tem dois conceitos, né? O emissor e o receptor. Então, quem vai produzir essa mensagem para a gente, né? Então, essa mensagem pode ser colocada na fila do SQS através de sistemas legados, APIs, WhatsApp e qualquer outra origem que possa e que queira se comunicar com o sistema, né? E aí, no nosso caso aqui, a gente vai usar o nosso receptor, a gente vai consumir essa mensagem através de um Lambda e esse Lambda a gente vai gravar os logs no CloudWatch. Eu coloquei alguns outros pontos aqui, que é a AWS RDS, né, onde a gente pode estar construindo aqui os bancos de dados, só que nesse hands-on aqui a gente não vai fazer isso por enquanto, né? Isso vai ficar para um próximo vídeo. E aqui em cima também a gente pode configurar as questões de segurança, né? Através do KMS, do SSM, através de Parameter Store. Então aqui fica na nuvem, no cofre da nuvem, as nossas senhas, algum dado que a gente ache que seja sigiloso e que a gente não vai deixar no código, tá? A gente vai vir aqui na AWS. Na AWS a gente vai precisar passar por algumas etapas. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um grupo de usuário, vamos criar um usuário e a gente vai exportar as credenciais desse usuário para que a gente possa estar usando o desenvolvimento lá no Visual Studio. E também vamos criar as filas aqui, tá? Então vamos lá, onde que eu crio usuários? Eu venho aqui no Yan, User Group.
Vamos criar um grupo chamado Developers. Create Group. Beleza, já colocamos aqui o nome do grupo. Vamos setar aqui algumas permissões padrões, né? Normalmente, o que as empresas fazem? Elas liberam o acesso mínimo para a equipe de desenvolvimento. Como aqui é só um conceito de hands-on mesmo, eu vou atribuir aqui umas permissões que são um pouco mais parrudas, tá bom? Então, atribuir permissões aqui ao SQS, ao CloudWatch, opa, está marcado aqui, por isso que não foi. Então, ao CloudWatch e a VPC, que o Lambda também vai precisar. E vamos liberar permissão também aqui full para os recursos do próprio Lambda, tá bom? Então, adicionando as permissões. Vamos ver. As permissões. Então, estão todas aqui. Certo? Criamos já o grupo. Aqui eu ainda não tenho nenhum usuário, tá bom? Então vamos adicionar aqui um usuário. Na verdade, primeiro vamos criar esse usuário. Então, aqui em Users. Vou chamar esse usuário de UserDev. Add User. UserDev. Vai ser um perfil vai ser um acesso para interagir com programação, né, através do SDK. E aqui eu posso adicionar agora o usuário ao grupo. Então vou selecionar aqui o Developers. Próximo, não preciso colocar tag. Beleza. Create User. Então tá aqui. Criamos nosso usuário. Agora a gente precisa fazer a exportação da nossa Access Key e do Secret Key que vai ser usado lá no Visual Studio, tá bom? Então vou fazer o download dele aqui. E aí a gente vai usar agora em um próximo momento. Bom, até aqui tudo beleza. Usuário criado. Já salvamos as credenciais dele. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá no SQS. A gente já vai criar as nossas filas. Vai ser a fila do nosso gatilho, né? Então aqui eu vou criar duas filas, tá bom? Vou criar uma fila que é uma DLQ, Dead Letter Kill, onde eu vou deixar algumas coisas parametrizadas para quando eu tentar processar essa mensagem original em 3 tentativas e não conseguir, esse registro vai ser colocado nessa DLQ, tá bom? Então, vamos lá, para criar ela, nome da fila, DLQ lambda teste. Aqui tem algumas configurações, tempo de visibilidade aqui, né? Então, quando um registro é pego para ser processado, quanto tempo que eu deixo que eu volto esse registro para que ele fique visível novamente na fila, para que um outro recurso possa processar ele, tá bom? Então, o período de retenção em que esse registro pode ficar na fila sem ser processado, vou deixar default. Se eu quero um delay de quando eu conecto nessa fila, se eu quero que ele espere um pouco, vou deixar 0 também. O tamanho máximo da mensagem, como eu falei, são 256 KB. E aqui o tempo de espera para receber uma mensagem. Então, conectei na fila, eu posso ficar conectado, esperando por até
20 segundos. E caso já chegue alguma mensagem antes desse tempo, essa mensagem já é retornada para mim. Se não chegar, ele vai esperar esses 20 segundos e retornar como vazio, né? A gente costuma deixar esse tempo aqui sempre de 20 segundos para que a gente ganhe aí como o SQS ele é cobrado por requisição, né? Aqui a gente faz com que ele não fique requisitando a todo momento e retornando mensagem vazia. Tipo básico, aqui eu vou deixar tudo padrão, tudo padrão. Tá aí criei nossa DLQ. Beleza, agora vamos criar a nossa fila mesmo, né? Onde a gente vai trafegar nossas mensagens. Então aqui, vou criar como lambda teste. As mesmas informações aqui, só vou mudar aqui para 20 segundos. O resto não muda nada. Basic, basic. Aqui é o ponto onde eu preciso me atentar, tá bom? Então aqui eu vou habilitar que essa fila vai possuir uma outra fila, que é uma DLQ. Vou selecionar ela aqui. E aqui eu vou dizer para ela quantas tentativas de processamento na minha fila eu tenho que ter para que esse registro seja encaminhado para a DLQ. Então vou deixar aqui 3 tentativas. Vou tentar processar por 3 vezes o meu registro. Caso ele não consiga, ele vai ficar lá na DLQ. E aí a gente pode fazer algum trabalho de análise depois em cima disso, tá bom? Então tá aqui. Nossas filas já estão criadas. Criamos aqui um lambda teste. E um DLQ lambda teste. Beleza. Bom, próximo passo agora é só a gente criar uma função lambda. Vamos usar ela como um template aqui. Para quando a gente for para o Visual Studio, o grande ganho que a gente tem aqui é a criação da rule, tá? Que não é possível fazer lá através do AWS Toolkit. Então aqui em Create Function, Author from Scratch. Dá o nome de Hands-On. Vocês podem ver que não tem disponível ainda o .NET Core, o .NET Core 5. Então, vamos escolher aqui o 3.1. O que mais que a gente pode ver aqui? Que o nosso grande ganho, né? Que é a criação de uma rule aqui, ou usar uma rule já existente. O ideal é que cada Lambda Function possua sua própria rule, para que se você precisar conceder mais acessos ou remover algum acesso que não é mais necessário, você pode fazer essa mudança sem impactar outras lambdas functions, tá bom? Então, vou vir aqui, create function. Finalizada a criação da nossa lambda function, agora vamos para o ponto que interessa, que é codificar. Abrindo aqui o Visual Studio, a primeira coisa que eu preciso fazer é a instalação do AWS Toolkit, tá bom? Então venho aqui em Extension, Manage Extension. Vou pesquisar aqui AWS Toolkit. Esse processo aqui demora um pouquinho, vou deixar aqui fazendo a instalação. Assim que concluir, eu retomo o vídeo, tá bom? Você pode ver aqui que depois de fazer o download, ele pede para restartar o Visual Studio para que comece a instalação. Se o Studio não seja aberto, o AWS Explorer, você pode vir aqui em View, AWS Explorer, e aí aqui a gente vai usar aquele arquivo CSV que foi exportado durante a criação do usuário, tá bom? A gente pode clicar aqui, Edge AWS Credential Profile. O profile name eu posso dar qualquer nome aqui, vou chamar ele de dev. E aqui clico em Import from CSV File.
seleciono aquele arquivo que foi gerado durante a criação do usuário, abrir. Por algum motivo, às vezes acontece esse bug, ele aparentemente não preencheu, tá bom? Mas se você clicar em OK aqui, você vai ver que ele preencheu os dados de Access Key e Secret Key, só que ele acabou não exibindo para a gente esses dados. Então, validou as credenciais, já estou conectado na minha conta da AWS, através daquele usuário que a gente criou. Se eu vim aqui em AWS Lambda, eu consigo ver os meus projetos Lambdas, as minhas functions, né? Inclusive aquela que a gente acabou de criar, a hands-on. Beleza? Agora sim, vamos iniciar o nosso código Lambda aí. Já com a AWS Toolkit instalado, a gente pode fazer a nossa criação do nosso primeiro projeto Lambda. Indo aqui em New, File, Project. O que aconteceu? O AWS Toolkit ele gerou vários templates pra gente aqui que a gente pode usar da própria AWS, tá bom? Então eu vou usar o AWS Lambda Project with test e vou usar ele vazio aqui, tá bom? Next. Nome do meu projeto. Hands-on. Vou criar ele como empty. Finish. Aqui ele já cria toda a estrutura necessária para a gente fazer a subida de um código Lambda para a AWS. Ele vai gerar alguns arquivos que são arquivos usados durante a publicação do projeto e que possuem algumas configurações que são necessárias para que a nossa function Lambda rode corretamente. Nosso projeto aqui foi criado. Então a gente vê aqui do lado direito, no Solution Explorer, a gente tem um arquivo que foi gerado aqui automaticamente pelo AWS Toolkit, que é esse arquivo onde ele possui todas as configurações necessárias para a gente fazer a publicação da nossa Lambda Function. Além disso, eu tenho um Launch Sets aqui, onde eu posso usar ele para execuções locais. Ele já vem configurado com as opções aqui para a gente fazer o debug, para a gente fazer uma execução local. E aqui a minha Lambda Function em si, tá bom? Criando o nosso projeto vazio, a gente vê que aqui na Function ele já criou para a gente aqui recebendo dois inputs, um input de string e um outro de Lambda Context, tá? Como que eu faço para testar esse meu projeto Lambda? Então, eu vou receber uma string e essa string eu só vou passar lá para maiúscula e vou retornar. Se eu fizer um F5 aqui, ele já vai carregar no localhost todas as configurações necessárias para a gente fazer a execução da nossa Lambda Function local, tá bom? Ele só demora um pouquinho aqui para carregar, mas ele já vai subir um localhost para a gente. E aí a gente consegue testar a nossa Lambda Function. Que conclui a subida do nosso projeto. Posso ver aqui que ele subiu para a gente no localhost. Então, o que ele está esperando a gente passar como parâmetro aqui? Um texto. A gente colocou. Posso colocar aqui teste em minúsculo. E aí o nosso resultado esperado vai ser passar esse teste para maiúsculo. Executei Lambda Function. Aqui já veio o teste maiúsculo. Tá bom? Posso vir aqui e colocar um breakpoint para ver que está chegando aqui. Executo de novo. Estou debugando. Executei. E aí, o que eu preciso ver aqui? Agora eu quero gerar alguns logs no CloudWatch, né? E aí, o que eu uso para geração desses logs? Aqui eu posso usar o meu próprio contexto, .logger, .log. Vou colocar um logline aqui, para gerar linha a linha. Eu posso colocar aqui o primeiro log. Dentro do Lambda a gente sempre recebe um ID que é um ID único de execução. Esse ID a gente costuma propagar ele para que a gente possa rastrear melhor, tá bom? Então eu tenho aqui o AWS Request ID. Então eu sempre gero esse ID aqui no log para que eu consiga rastrear toda a execução do meu Lambda Function. Se eu executar novamente,
gente vai ver que mesmo no modo de debug, a gente consegue ver que ele está gerando log, e esse log, posteriormente, após publicação, ele será gerado no CloudWatch. Vou guardar mais um pouquinho aqui só para ele subir e a gente já vê ele gerando, tá bom? Então, por enquanto, esse Lambda não tem nada demais, né? Ele só recebe uma string, e essa string a gente só está tratando ela para maiúscula. Então, se eu passar aqui de novo, teste, testando. Executei. Já me deu um erro. Vamos ver o que é esse erro aí, tá? É legal quando a gente pega uns erros assim, que aí a gente já consegue até ir amadurecendo e entendendo o que tá acontecendo. Tá aí, então aqui o que aconteceu? A gente viu que ele executou, ele gerou uma exceção. Essa exceção eu poderia até estar tratando ela aqui melhor, para que ele gere também no log pra gente. Então, vamos ver aqui. Eu já identifiquei qual que é o erro, agora vamos tratar essa exceção para fazer com que ela gere um log também pra gente, tá bom? Então aqui, o que eu posso fazer? Mesma coisa, pego o meu contexto, faço um logger.logline. Sugerir aqui qual que é a minha exceção. Pegar o exception message. E aqui também eu vou retornar o meu ID, caso eu queira rastrear isso posteriormente, tá? Mesma coisa, AWS required. Bom, vamos gerar de novo para a gente ver. Mas o problema que a gente identificou é que ele passou a string com aspas simples, tá bom? Uma delas, né? Então por isso que ele chiou dizendo que estava esperando uma string e não foi a string que ele recebeu. Já vai abrir aqui pra gente, a gente já simula esse mesmo erro para vocês verem. Subiu aqui novamente, então o que a gente fez? A gente colocou assim, ó, testando, e aqui eu coloquei um aspas simples. Executei, gerou aquele mesmo erro, certo? E aí o que a gente precisa fazer aqui? Como a gente está esperando que ele seja uma string, tem que passar sempre entre aspas duplos aqui, tá? Então, executei, testando, passou para maiúsculo, gerou aqui a mensagem do meu primeiro log. Não veio o AWS Request ID, porque aqui a gente está usando só em modo de teste. Mas quando a aplicação já está publicada, ele vai gerar aqui para a gente qual foi o nosso ID unique que foi gerado pela própria AWS. Até aqui tudo bem, a gente fez um teste, recebemos aqui um processamento. Como funcionaria a minha função Lambda agora? Então, eu sempre costumo criar aqui uma função, posso chamar ela de processar, que vai receber alguma coisa, vai aplicar todo o meu processamento, que é o que eu estou esperando, e aí eu retorno se ela deu sucesso ou erro, tá? Vamos mudar aqui os parâmetros agora, que a gente, em vez de receber um string, a gente vai receber uma mensagem da nossa fila, que é lá do SQS. Para a gente trabalhar aqui com toda essa questão de SQS, a gente precisa instalar aqui uma dependência através do Nugget, que é o AWS SDK.lambda, tá? Fazer a instalação dele aqui. Aqui a gente pode usar todos os recursos da AWS, né? Então, antigamente isso vinha tudo dentro de um pacote único. E aí a gente usava qual namespace que a gente queria consumir, tá? Com uma atualização que teve nessa SDK, agora eles trazem separados por serviço, então eu só importo o serviço que eu desejo. Beleza, instalação concluída. O que eu vou mudar aqui de meu parâmetro? Agora eu quero um parâmetro que é um SQS
event. Vai se chamar SQS event. Tá bom? Vai pedir aqui a dependência, a referência. E ele vai pedir para instalar. Vou fazer a instalação. Instala para mim. Aqui. Ok, dependência aqui do SQS instalado. Aqui agora eu não recebo mais um input. Eu recebo uma mensagem da minha fila. E agora, o que eu tenho que fazer com essa mensagem? Eu tenho que ler os registros que vieram nela, né? No SQS eu posso configurar ele para receber até 10 mensagens simultâneas por execução. Então aqui eu vou varrer toda a minha fila de mensagem. Records. Então aqui eu vou ler toda a minha fila de mensagem. E vou fazer o que com isso? Vou passar para meu método processar. Tá bom? E a gente vê qual que é o tipo de dado que ele espera, né? Então ele espera um SQS message. Vim aqui na minha função. SQS message. Posso chamar aqui de SQS message. Vamos importar a dependência. Importei. Aí aqui dentro do processar, eu posso começar a tratar a minha mensagem. Então o que eu vou querer fazer aqui? Vamos criar uma classe chamada cliente. A ideia é que eu passe um nome, um JSON com o nome e idade, e que ele deserialize esse JSON e transforme ele no objeto, tá? Então vamos criar aqui uma classe bem rápido, uma classe cliente. Então, cliente. O que meu cliente vai ter? Não esqueça de colocá-la como público. Vamos colocar aqui um tipo string, que vai ser o nome. Receber um tipo int, que vai ser a idade. Bom. Volto para minha function. Posso deixar aqui um return true aqui, default, só para que ela está esperando. E aí agora vamos aplicar então a nossa deserialização, tá? Então vou chamar de cliente, que vai ser igual a JSON serializer. E eu posso importar aqui meu JSON serializer, ele está de system test JSON. E aqui eu vou dizer que eu quero deserializar. Qual objeto eu quero deserializar? Que eu quero transformar o meu JSON, então eu quero transformar ele no meu objeto de cliente. E aqui, qual que é o meu source que vai ser transformado em cliente. Aqui eu tenho o SQS, message, e onde vem o meu JSON dentro desse SQS message? Vem dentro do body, tá bom? Aí, vamos colocar um try catch aqui. Tentar serializar, caso consiga. Vou gerar aqui a exceção. Vou gerar o meu contexto aqui, uma propriedade. Então, lado e lambda context, só para usar dentro do método, não precisa ficar propagando isso para todos os métodos que eu for usar, tá? Então, aqui, logo no início, vou atribuir esse é o context. Todos os lugares que eu estou usando o context aqui direto, eu vou começar a usar minha propriedade, tá? Então, context.logger.log
Posso gerar aqui também a minha exceção. Exceção x.message. E vou passar aqui também o meu unique ID, tá? Então, context.aws request ID. Deu erro. O que eu retorno? Retorno como false. Dando tudo certo, retorno como true. O que eu vou fazer agora aqui? Vamos logar agora para ver se ele conseguiu serializar. Vamos logar as propriedades, né, do meu objeto agora. Então eu vou dizer para ele, depois que ele serializar, loga o nome para mim. Meu objeto, cliente, nome. Bem, eu quero a idade. Cliente.idade. Certo? O que a gente vai fazer agora? Que ele está esperando uma string. Então, depois que eu finalizar todo o meu processamento, o que eu vou retornar? Vou retornar a quantidade de registros processados. Foram processados. Aqui eu posso pegar o meu SQS event.recordCount.count. Registros. Beleza. Vou fazer uma nova execução dele. Aí, vou deixar aqui um breakpoint aqui pra gente acompanhar esse processamento, tá bom? E aí a gente vê certinho como que a gente precisa passar para simular uma requisição, tendo como um gatilho um SQS. E aí a gente vê o comportamento dele, como que ele se sucedeu. Voltando para minha tela de execução. Aqui, o que eu preciso passar para ele, né? Então, eu tenho aqui alguns gatilhos opcionais em que eu posso usar. Então, no nosso caso, agora, a gente vai usar SQS. Espero que o meu edito venha de uma fila. Ele já mostra, já traz um corpo aqui de exemplo para gente. E aqui no body eu posso mandar a minha mensagem. Então, faço um JSON. O que eu teria que fazer aqui? Nome. Leonardo. Idade. 34. Passei o meu JSON. Da forma que a gente está vendo aqui, eu vou mandar executar, vocês vão ver que ele vai dar um erro. O padrão de JSON, ele é sempre separado aqui, o value, por aspas duplos, tá? Quando eu executo, ele diz que não conseguiu serializar, porque ele não entende sem eu ter um caractere de escape aqui, tá? Aí você diz, mas tem pessoas que ao invés de usarem dessa forma, usam aspas simples. O que acontece com aspas simples? Vou executar. E aí agora ele vai entrar na nossa função. Só que ele vai dar um pequeno erro aqui pra gente quando ele for deserializar o nosso objeto. Deu uma exceção. Vou logar essa exceção, retorno falso. Vamos ver o que ele gerou. Então foram processados um registro, depois a gente melhora essa frase aqui. Processado quer dizer com sucesso ou com falha. E ele vai me dizer aqui o que é o erro, né? Então, não é válido, né, usar aspas simples. Aí aqui, no nosso caso, se a gente estivesse usando o Newton Soft, não daria problema. Quando a gente usa a biblioteca do JSON Serializer aqui,
ela aplica sempre o padrão de JSON normalizado, né? E aí, normalizado, o aspas simples ele não é reconhecido. O que a gente poderia fazer para tratar essa nossa necessidade usando a biblioteca nativa aqui da Microsoft, tá? Então eu tenho aqui o meu message body, eu posso chamar aqui de mensagem. E aí a minha mensagem vai receber o SQS message.body. Só que nesse caso eu vou fazer um replace nele. Muito simples. Então o que eu vou substituir? Aqui eu vou substituir aspas simples pelo meu caractere de escape. Posso colocar mais um aqui. Coloco uma barra invertida, que é meu caractere de escape. Cara, eu transformei, joguei no objeto, mas eu estou mandando a mesma coisa errado ainda para ele. Não. Então, receba a mensagem já com o replace. Então, vocês podem observar que a forma para a gente fazer uma depuração de uma lambda function local, ela é muito simples aqui no Visual Studio, né? Através do AWS Toolkit, ele já fornece todos os recursos que a gente precisa para fazer esse teste local, que era uma das grandes dificuldades que a gente acaba tendo em outras linguagens, né? Vamos executar ele de novo aqui. Então, escolho SQS. Digo para ele o que eu quero usar. Beleza, vou fazer a execução. Vamos ver agora. Substituir, já tratou aqui caractere de escape, deserializou e eu já tenho os meus retornos aqui no meu objeto, tá bom? Por que a idade veio zerada? Eu devo ter passado o nome errado aqui para ele. Vamos ver. Idade. Então, eu passei idade minúsculo, por isso que ele não conseguiu interpretar, né? Mas aqui a gente tem uma forma para que a gente possa também ignorar se a idade é maiúscula ou se ela é minúscula. Uma forma muito simples da gente fazer isso, a gente pode usar aqui um option aqui dentro. Eu vou deserializar e eu digo para ele, ó, eu tenho a opção aqui de passar algumas opções. E aí, o que eu posso dizer para ele aqui? Então, ignore. Property name case sensitive. True. Então, ignore. Ela é case insensitive, independente se a minha propriedade, o meu atributo da minha classe vier maiúsculo ou minúsculo, ele tem que aceitar. Vou tentar mandar uma execução aqui, ele não vai deixar porque eu alterei o código, então de novo vou ter que parar, mandar executar. Já mandei executar, ele já está executando aqui. Vou passar o meu body, agora passando o campo nome maiúsculo, campo idade minúsculo. Vamos executar, ele tem que conseguir converter sem problemas. Obter o conteúdo da minha mensagem novamente. Então tá aí. Mesmo eu tendo o meu atributo idade com i minúsculo, agora eu ignoro se ele é case sensitive, obtenho. Vou gerar o log dele. Então foram processados um registro, meu primeiro log, nome Leonardo, idade de 34 anos. Então aqui a gente vê que todo o nosso debug ele ocorreu com sucesso, a gente não teve nenhum problema. Agora vamos fazer a nossa publicação, tá bom? Então lá na Lambda Function a gente já criou a nossa função chamada hands-on. Eu estou dizendo que eu quero receber o meu evento, o meu gatilho será uma fila SQS, que foi a fila que a gente criou, certo? E aí como que eu posso? Eu posso mapear a minha fila aqui durante o desenvolvimento, ou eu posso mapear ela aqui também. Então, voltando aqui, tô em Lambda, Functions, vou selecionar a Lambda que eu criei, hands-on, poderia aqui, ó, Add Trigger, e aqui eu já poderia selecionar
quem que é o nosso gatilho. Caso SQS. E aí aqui eu tenho todas as filas que a gente criou, né? Então poderia aqui adicionar lambda teste, quantos registros eu quero receber por vez, né? Até quantos registros eu posso receber por vez, até quantas mensagens dentro da fila. E o tempo que eu vou esperar para obter os registros, caso eu chegue na fila e não tenha nenhum registro. E aqui eu já posso deixar a minha SQS habilitada. Bom, posso criar por aqui, ou então eu posso criar direto pelo próprio Visual Studio, que ele não deixou porque o nosso usuário da aplicação ele está sem acesso. Só que ele está falando do bucket, né, do S3. Então ele não deixa adicionar o S3, mas o SQS, para a gente não tem problema, que a gente liberou lá um acesso de full, né, full access. Então, selecionei aqui, lambda teste, qual que é o meu batch size. Posso receber até 10 mensagens ao mesmo simultâneas. Execute lambda function, do net permission to read SQS queue. Então aqui ainda ele não está deixando. Já que ele não deixou, vamos criar por aqui mesmo. Enable. Na verdade, esse acesso que ele está dizendo que a gente não tem aqui é um acesso da rule, não é do nosso usuário, né? Então eu posso vir aqui, quando a gente criou, ela chegou a criar uma rule para a gente. Vamos acessar ela aqui e vamos liberar esse acesso lá na rule. Selecionei meu lambda function, vamos lá até a rule. Configuration, permission. Aqui eu tenho minha rule, que foi criada durante a criação do nosso lambda function. Vamos liberar esse acesso para ela. Quando a gente cria o lambda function, ele só cria um acesso base, que é um acesso base para gravação no CloudWatch, tá bom? E aqui agora, vamos liberar um full access para SQS. Então, SQS full access. Aqui já colocamos SQS full access. Vamos fazer um teste novamente e vamos ver se só com esse acesso ele é suficiente. Tá, Amazon SQS, lambda, batch, pronto. Ele não usa o nosso usuário para fazer execução, né? Todo lambda function usa a sua rule, né? Então essa rule que diz o que esse lambda function pode ou não pode. Então aqui, se eu apagar ele de novo, add, o bucket eu não vou usar S3, eu vou usar SQS, senão eu teria que liberar um acesso lá também para o S3. Se eu liberasse S3 full access, não teria problema. A fila que a gente tem que escolher é lambda teste. Ok, escolhi meu lambda. Vamos salvar tudo. Beleza. Uma configuração que a gente precisa ver agora aqui no nosso AWS Lambda Tools Default é o Function Handle. A gente vê que ele está configurado aqui, ó, no nosso Lambda. Aqui Code.NET ele não deixa exibir aqui. A gente vê aqui, ó, o nosso handle. Quando a gente criou inicialmente, ele gerou um handle para a gente da forma que ele achou que seria um exemplo, né? Então, o que é esse nosso function handle? O que será executado, né? Qual código será executado? E aí, como que funciona? A primeira parte aqui é o nosso assembly. Então, se eu clicar aqui no meu projeto, em Properties, eu consigo ver o meu assembly name. E aí, meu assembly name, hands-on. Tá correto. Dois pontos. O meu namespace, a minha function. Hands-on. Aí ele faz um ponto, o nome da minha classe. Deixei a classe como function, mas eu poderia colocar qualquer outro nome. Só teria que mudar lá no arquivo. E aqui o meu método. Dois pontos, o meu método. Function handle. Function handle. Então, até aqui tudo bem, tudo configurado.
Já posso fazer a publicação aqui através do Visual Studio. Como que eu faço uma publicação aqui? Botão direito aqui em Hands On. O AWS Toolkit ele habilita essa opção para gente. Publish to AWS Lambda. E aqui tem algumas configurações que a gente precisa dizer para ele, né? Então, eu poderia dar um nome qualquer aqui se eu quisesse subir em outro, com outro nome de Lambda Function, mas como eu criei um de exemplo lá, só para a gente herdar a rule, né? E aí depois sim trabalhar em cima dessa rule, vou deixar aqui como hands-on. Posso colocar uma description. Meu primeiro Lambda. Modo release, framework.NET Core 3.1. Aqui ele está obtendo as configurações que estão aqui, tá? Então o que, que a gente precisa fazer nesse ponto, senão ele vai dar um erro. A gente tem que colocar os mesmos valores. Eu vou deixar ele salvo aqui só para a gente copiar. Então a gente viu que o nosso assembly é hands-on. Qual que é o nosso namespace? Vou selecionar aqui. Hands-on function. E o método function handle. Tá bom? Então só estava errado aqui a gente mudando o nosso assembly name pro correto do projeto e selecionando o type e o method, ele já chega para a gente e diz, ó, então beleza, a sua configuração será essa. Assembly name, namespace.classe, dois pontos, o método. Eu posso salvar essas configurações que eu acabei de fazer no meu arquivo AWS Lambda Tools Default, deixo salvo, localmente ele vai deixar isso salvo para a gente. Escolho aqui quanto de memória eu quero usar nessa minha Lambda Function e qual que é o tempo de timeout, né? Como a gente viu, Lambda Function ele tem um limite de execução em 15 minutos, tá? Então, e como a gente sabe, a gente paga lá por solicitação de Lambda Function e por tempo de execução. Então, o ideal é que o seu Lambda Function sempre seja de processamento rápido, né? Que a gente não fique esperando longos tempos para essa execução. Seleciono qual que é a minha VPC, que aí na criação da minha conta AWS ele sempre gera uma VPC para mim. E qual security group que foi vinculado também à minha VPC. TLQ aqui eu não preciso selecionar, porque eu já selecionei direto na minha fila, no meu SQS. Então, meu SQS já possui um DLQ. Não vou habilitar AWS X-Ray. Vou fazer o upload. Então, o que a gente vê é que depois que eu cliquei em upload, ele acabou gerando um erro para a gente. Erro upload function. Por quê? A nossa rule, que está associada ao nosso Lambda Function, ela não tem permissão para fazer uma chamada ao Create Network Interface 1 e 2, tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Vamos voltar aqui na nosso Lambda. Configuration, Permission. Vamos lá de novo até a nossa rule. E aí nessa rule eu vou atachar mais uma policy, que será a VPC. VPC Full Access, tá bom? Então, atache. VPC. Full Access. Adicionei. Beleza, minha rule agora consegue criar interface de rede. Volto para o Visual Studio. Vou fazer um close aqui e vamos mandar de novo. Publish AWS Lambda. Hands-on. Hands-on. Function, vou deixar salvo. Primeiro Lambda Function.
Escolhi aqui o meu profile, que foi o qual eu salvei aqui, né? Criei minha identidade e já escolhi minha região também, que estou fazendo na região da América do Sul, em São Paulo. Upload. Next. De novo, vou selecionar minhas VPCs. Eu quero que ele publique em todas. Vamos fazer o upload e vamos ver se agora tudo dará certo. Torcemos, torcemos que teremos sucesso. Tá aí. Sucesso. Nosso Lambda Function já está publicado na AWS. Aqui, essa informação que eu estou vendo já é aqui, tá bom? Então, se eu fechar aqui, quero testar meu Lambda Function direto, sem debug. Hands on. Seleciono aqui meu exemplo request também. Vou dizer que eu quero SQS, então vou simular uma chamada de SQS. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez. Qual que é meu message? Vou passar um JSON. Vai ser o nome. É fulano. Idade. 18 anos. Faço um invoke. Se der certo, ele vai me retornar certinho aqui. Então, aqui que ele me mostra? Aqui ele já me mostrou a execução do meu Lambda Function, a hora que startou. Então, o meu request ID, que é meu unique de cada execução, eu capturei ele. Então, a gente colocou um log, meu primeiro log, e usei o meu request ID para fazer o meu rastreamento. Aqui ele também me mostra o tempo de duração da nossa execução, o custo de duração, o tamanho da memória e quanto que eu usei de memória em cima dessa execução. Aí uma forma bem legal que a gente pode fazer os testes agora, assim, executando uma mensagem real. Eu vou abrir aqui, vou fechar aqui as configurações de usuário, que eu não vou mais usar. Nosso debug. Vamos dar um F5 aqui só para atualizar o nosso Lambda Function. Vamos voltar para a nossa fila SQS. Eu já atualizei, vamos escolher aqui o serviço SQS, vamos voltar para a nossa fila. Abrir nova guia. E vamos também aqui acompanhar agora no CloudWatch. Então, o meu SQS, a gente definiu como Lambda Test. Vou enviar aqui uma mensagem através do console aqui da AWS, tá bom? Então, clicando aqui em Lambda Test. Send and Receive Messages. Digo aqui qual que é o corpo, então a gente sabe que o corpo vai ser nome. Nome teste. Aqui vai ser a idade. Vamos colocar 10. E vamos fazer algumas chamadas aqui, tá bom? Antes disso, só vamos ver aqui se nosso CloudWatch ele já deve ter gerado alguma coisa. Cheguei aqui no CloudWatch. Logs Groups. Log Groups, se tiver alguma coisa, eu vou limpar. Para que a gente veja a execução desde o começo. Então, quando a gente criou nosso Lambda Function, ele já criou um log group para a gente, tá? É esse hands-on. E aí, dentro do hands-on, ele já tem alguns log strings, que foram execuções que a gente fez através da IDE do Visual Studio. Vamos apagar todas as chamadas que a gente fez lá, para a gente capturar somente o que a gente mandar a partir de agora, tá? Então aqui, limpei. Eu gosto de usar muito aqui o Insights, né? O Insights a gente usa para fazer algumas consultas diretamente nos logs. Ele lembra muito assim, execuções SQL. Então quando a gente entra nele, ele já monta aqui um exemplo para gente, de quais campos eu quero pegar, qual ordenação que eu quero. Seleciono aqui qual que é o meu log group, mando a execução, posso escolher aqui o período de tempo. Então aqui ele já está buscando nos logs do CloudWatch. Retornou nenhum registro ainda, então vamos mandar aqui algumas requisições. Então, vou colocar na fila um registro chamado nome teste, que tem 10 anos. Vou colocar o mesmo registro dizendo que tem 100 anos.
Vou colocar aqui teste 3. Coloquei 3 registros na fila. Volto aqui para minha fila lambda. Vamos ver. Os registros, como ele sai muito rápido da fila, pode ser que a gente nem enxergue ele aqui, né, em trânsito. Tá vendo? Porque é muito rápido a execução. A gente viu que ela tá em poucos milissegundos, né? E aí, agora a gente já consegue ver. Será que meu lambda executou com sucesso? Lambda function. Vamos constar aqui no CloudWatch. Ele demora um pouquinho aqui, tá? Tem um pequeno delay aqui para que chegue esse resultado aqui pra gente. Então, enquanto ele gera esse log aqui, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso Lambda Function. O que eu consigo ver aqui? Eu tenho algumas opções também aqui de monitor nele. Então, métrica, aqui são os mesmos logs que são gerados no CloudWatch, que eu consigo visualizar. Então, nas minhas métricas aqui, a hora que carregar, ele mostra o quantos foram executados com sucesso, execuções com falha. Ele tem um pequeno dashboard aqui pra gente, que a gente consegue ver. Se eu vir aqui direto em View Lambda Insights, ele vai me direcionar para aquela telinha que a gente estava também agora do CloudWatch. Vamos esperar aqui ele carregar um pouquinho, tá bom? Carregando, então as invocações, entregas com falha, percentual de erro, sucesso. Beleza, então aqui a gente consegue ver aqui, ó, a nossa duração das 3 aquisições que a gente fez. Voltar agora, vamos voltar no CloudWatch, vamos ver se ele já gerou esses logs pra gente, os logs que a gente colocou na nossa aplicação, tá? Ó, então, já temos aqui, vamos deixar aqui, ordenar em ascendente, tá? Mais antigo por mais recente, e a gente consegue ver. Então, ó, o log que a gente colocou, meu primeiro log, tem o meu AWS Request, o meu Request ID aqui. Primeira coisa que a gente colocou, nome teste, idade 10 anos. Então, ele mostra quanto tempo que ele durou aqui em milissegundos, mesma coisa, o custo, duração do custo, quanto de memória que a gente tem, quanto de memória foi usado. E aí o segundo, mais um registro que a gente colocou na fila, a gente chamou de nome teste, mas a gente colocou a idade de 100 anos, que também eu tenho um ID, que é um ID unique aqui, né? E eu tenho o último registro, que é o nome teste 3. Por que esse ID aqui é interessante? Eu quero rastrear uma requisição, como que eu faço? Vem aqui, filter, vou filtrar pela mensagem, faço um like na mensagem, coloco o meu ID aqui dentro. Ele vai trazer todas as requisições, os passos que foram feitos aqui, tá vendo? Para o meu log. Então, meu primeiro log, eu podia colocar mais etapas aqui, ó. Passou pelo item tal, ou gerou alguma exceção, alguma coisa desse tipo. Ele geraria e eu conseguiria rastrear toda a minha execução dentro do meu Lambda Function. Beleza, a gente viu aqui então o nosso Lambda Function executou com sucesso. E aí, a gente olhando o nosso código, o meu processar. Cara, o meu processar poderia ser regra de negócio, eu poderia estar inserindo dados em banco, consultando dados em banco, poderia aplicar aqui o que eu quisesse, né? E posso chamar meu método aqui de qualquer outro nome, posso criar outros métodos. Aqui eu posso implementar toda a minha regra de negócio, tá? Então aqui rodou com sucesso, aí vocês vão me perguntar, por que a gente criou uma fila aqui chamada DLQ, que a gente acabou associando a essa fila aqui, a gente associou ao Lambda Test, né? Então assim, essa fila de DLQ, Dead Letter Queue, então é fila de registros mortos, né? Registros que a gente não conseguiu processar. Todo registro que eu não consegui processar, que seja por alguma regra de negócio ou qualquer outro problema, ele ficará nessa fila e aí posteriormente eu consigo fazer uma análise, né? Então vamos gerar aqui um registro aqui, que é um registro com body que não seja válido. A gente vê que ele vai ficar na nossa DLQ, posteriormente a gente poderia consumir essa fila para a gente tentar identificar o porquê que ela não foi processado, né? Então, ele está esperando um JSON. Cara, e se eu não passar um JSON? E se eu mandar aqui teste DLQ? Não estou passando um JSON para o meu body, então ele vai ter que dar erro. Executei. Volto aqui para as minhas filas. Vamos acompanhar agora aqui o processamento. Ele é muito rápido o processamento, mas daqui a pouco ele aparece aqui pra gente. Aqui, ó. Então, tá em trânsito, tá em processamento. Lembrando que a gente configurou a nossa fila para que ela tente 3 vezes, depois de três tentativas.
que forem executadas com falha, ele será gerado aqui na nossa fila de DLQ, tá bom? Vamos acompanhar aqui, sumiu, não está em trânsito, daqui a pouco ele volta para trânsito de novo. E a ideia é que depois ele fique na fila de DLQ Lambda Test, tá? Vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso a gente consegue acompanhar aqui. Vamos comentar esse trecho aqui. Vamos acompanhar. Agora vamos pegar um desk para ver se o último registro que a gente colocou, se caso ele já gerou alguma coisa, tá? Ele também tem que gerar um registro de erro aqui pra gente. Não, ainda não gerou. Lembrando que a gente tem aquele pequeno delay aqui, tá? A geração de log. Vamos ver se ele já está em... Vou acompanhar aqui. Ele retornando aqui para a fila, eu já volto com vocês. Retomando aqui, a gente consegue ver no CloudWatch que a exceção foi gerada. Então, aqui ele mostrou pra gente, ó, teste TLKs, invalid JSON literal, esperava um JSON válido e tal. Só que quando a gente olha aqui na nossa fila, ele não gerou, né? Ele não ficou na nossa DLQ. E aí, dando uma olhada no código, a gente consegue entender qual que é o motivo, né? A nossa DLQ, ela tá entendendo que o registro foi processado com sucesso. Porque dentro do meu processar, eu só estou retornando um false, mas eu não estou tratando. Então, o que eu teria que fazer aqui? Vamos fazer um return para ele... Vamos fazer um throw aqui. Retornar um throw, a exceção. Então, joguei a exceção para o meu método de fora. Joguei para o meu método de fora, vou capturar ele aqui e continuei com esse throw. Como caiu na exceção, ele vai identificar, ele vai falar, cara, você pegou o registro, tentou processar, mas você não conseguiu. E aí ele vai fazer essas 3 tentativas dizendo pra gente que não conseguiu. E dessa forma, retornando um throw exception aqui, ele vai ter que ficar esse registro na nossa DLQ, tá bom? Então vamos publicar aqui novamente. Fiz essa alteração. Publish to AWS. Observem que aqui, como a gente tinha marcado a opção para salvar as configurações no nosso arquivo, ele já obteve tudo que a gente tinha colocado. Então todos os parâmetros aqui, não preciso mais preencher, a descrição. Vou fazer o next. Aqui as nossas configurações também. Vou colocar aqui 10 segundos, vai ser o tempo de timeout. As minhas configurações de VPC, Security Group. Vou fazer o upload, passei para frente com a nossa alteração. E aí agora a gente faz um novo teste, né? Mandando o registro para fila. Vamos mandar um registro com falha de novo, que ele tem que aparecer na nossa DLQ. Então aqui ele foi publicado com sucesso, ele já abre aqui pra gente, se a gente quiser fazer um teste. A nossa fila já está toda publicada. Vou voltar aqui na AWS, mesma coisa que a gente fez. Vim aqui em logs grupos, vou apagar todos os logs só para facilitar aqui a nossa consulta, tá bom? Marco aqui, delete. Apaguei. Volto para Insights. Escolho qual que é meu log group. Não quero que ele exiba limite. Vou deixar aqui com ASCII, ascendente. Não tem nenhum registro aqui para mim. Agora vamos colocar o registro na fila novamente. A gente vê. Ah, mas cara, só tem essa forma da gente colocar o registro na fila? Só consigo colocar um registro na fila pelo console? Não. Eu posso também colocar esse registro usando o AWS CLI, né? Onde ele possibilita algumas APIs para a gente, que a gente pode executar qualquer serviço da AWS, né? Então eu gosto de usar aqui o Git Bash como meu prompt. Deixei ele abrir. Vamos enviar agora algumas requisições aqui através do AWS CLI. Eu já instalei ele, tá? Se pesquisar no Google aí você vai ver que é muito simples de instalar. Então, vou ver aqui a AWS Version. Vai mostrar a versão do que eu já tenho instalado, beleza. Limpei aqui a tela. Posso colocar o registro na fila. Então, qual que é o comando? AWS SQS, send message. Coloca aqui kill URL. O que seria o kill URL?
Se eu clicar aqui na minha fila, eu tenho aqui a URL. Essa URL é a URL que eu preciso colocar nesse trecho, tá bom? Então, coloquei aqui toda a minha fila, e aí, menos, message body. Qual que é meu body? Ó, então, tô colocando nome fulano, idade 30 anos. Vou mandar esse registro para a fila. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Então, ele conseguiu enviar. Vamos acompanhar aqui se o registro ele realmente veio. Vai demorar um pouquinho para ele aparecer ali, mas vamos colocar alguns outros, tá? Então, 300. Mudar o nome ali. Fulano 3. Coloquei 3 registros válidos. Acompanhando. Vai demorar um pouquinho para esse registro cair aqui. Enquanto isso, já vou colocar um registro que não seja válido aqui. Que esse registro terá aqui para nossa DLQ. E aí, a mesma forma, ou eu posso mandar por aqui, ou eu posso mandar pelo meu comandinho aqui, tá? Direto pela API do AWS CLI. Então, eu posso dizer para ele, cara, teste, erro, cai na DLQ. Então, ele está esperando um JSON, eu vou mandar uma string. Mandei. Beleza. Agora é só a gente aguardar aqui e ver se agora ele funciona do jeito que a gente está esperando. Então, já está processando, registro em trânsito. Vamos aguardar aqui, já volto com vocês, tá bom? E finalizou a execução, o que a gente consegue ver? Ó, então aqui ele me diz que ele tentou executar 3 vezes algum registro, né? E aí, esse registro ele não foi possível realizar o processamento, e aí esse registro foi mandado para minha DLQ. Aí, como eu já falei para vocês, esse registro depois eu teria que analisar para ver qual foi o motivo da falha, né? Via debug eu conseguiria fazer isso tranquilamente, tá? Quando a gente vem aqui no CloudWatch, consultando aqui agora, eu consigo ver todos os registros, o que aconteceu com eles, né? Então, eu tinha mandado 3 registros aqui com sucesso e um registro com falha. Então, fulano 30 anos, olha, eu loguei aqui o nome dele, loguei a idade, ele mostra aqui o tempo de execução, qual foi o custo, eu consigo avaliar se meu Lambda Function tá lento, tá rápido. Posso clicar aqui no registro e aqui ele abre para mim mais detalhes, né? Então, quanto de memória que eu usei, o máximo de memória que foi usado, início da duração, tá bom? Próximo, e aí eu consigo ver os outros registros. Então depois eu passei o mesmo objeto aqui, ó, com idade de 300 anos. E um terceiro objeto, fulano 3, também com idade de 300 anos. Aí tem o nosso carinha de erro, né? Então ele gerou aqui o nosso erro, esperava um literal, tal. E aí, ó, pode ver que ele tentou processar esse registro, não conseguiu processar esse registro. E com isso, esse registro ele foi enviado para a nossa DLQ. Então, assim, essa é uma forma que eu achei para tentar passar um pouco do meu conhecimento e compartilhar com vocês. Até de algumas dúvidas que eu tinha logo no início, quando eu comecei a desenvolver alguns Lambdas Functions. E eu espero que isso sirva para vocês, né, para que vocês comecem ou até melhorem e aí saibam um pouco de como que funciona essa questão de Lambda, SQS, CloudWatch, de como que eu consigo monitorar, tá bom? Espero que um pouco do que eu passei para vocês seja útil, né? E que vocês consigam aproveitar da melhor forma. Muito obrigado a todos e até mais.